Uma das figuras mais emblemáticas do rock, Frank Zappa, chamava a atenção em cima do palco e fora dele, tocando como um dos maiores, mas vivendo diferente dos rockstars. Em meio a uma produtiva carreira e uma curta vida, o Zappa deixou muitas histórias e também saudades. Conhecido por ser um cara sinistro, Frank Zappa às vezes também era vítima do acaso, ou melhor, do azar mesmo. Em 71 ele foi fazer um show em Montreux, uma cidade na Suíça. A apresentação foi no Montreux Cassino, um local não muito próprio para shows. Acontece que no meio do show, um cara totalmente aleatório atirou um sinalizador pro teto, o que causou um incêndio instantâneo, deixando o lugar e os equipamentos da banda do Zappa simplesmente em cinzas. Só que a parte mais curiosa da história é que no hotel em frente ao cassino estavam hospedados os caras do Deep Purple, que tinham vindo para a Suíça para gravar justamente naquele cassino. E os caras viram toda a muvuca provocada pelo incêndio, e a cena que ficou marcada na cabeça do baixista do Deep Purple, o Roger Glover, foi a das chamas em frente ao lago Le Mans, inspirando a banda a compor simplesmente a Smoke in the Water, né, que é um dos maiores clássicos do rock. Algo pelo qual Frank Zappa era reconhecido na cena e na indústria musical é que ele era bem diferente dos rockstars da época, seja na disciplina e no profissionalismo, como no estilo de vida. Uma das coisas que mais intrigava quem o acompanhava é que ele não gostava de drogas. Sobre isso, Frank Zappa dizia que o problema das drogas é que as pessoas acham que, por estarem sob o seu efeito, elas têm uma licença para agir como babacas. Fora isso, ele também não gostava de contar com músicos que levavam drogas para as turnês. Para ele, as drogas tiravam a disciplina necessária que a banda tinha que ter para divertir o público ao máximo possível. Uma das marcas registradas de Frank Zappa era sua apresentação ao vivo. Com suas bandas de apoio, contando com 10 músicos aproximadamente, ele chegava a ensaiar 150 músicas, é isso mesmo, 150, para sempre ter uma carta na manga e não se repetir muito durante os shows. Porém, ele foi focando nessa parte mais técnica e musical a partir dos anos 70. No começo da sua carreira, por volta lá de 66, 67, ainda com sua primeira banda, Mothers of the Invasion, ele gostava mesmo de transformar os seus shows numa grande sátira, às vezes até irritando o público. Isso rolou quando ele se mudou para Nova York, onde ele tocava todas as noites com o Mothers do Garrick Theatre. Para irritar a galera, ele fazia de tudo, imitações de políticos, piadas sexuais, e às vezes ele simplesmente ficava sentado no palco sem fazer nada enquanto o percussionista da banda engraxava os seus sapatos. Bom, a galera se irritava porque obviamente eles iam pra ver o cara tocar. É claro que ele também tocava, aí tudo ali se normalizava, mas ao fazer essas provocações ele dizia: isso desenvolve a sua agressividade, não é? Perguntando mais tarde sobre qual era a razão disso, ele disse que não tinha a mesma vibe nem um apelo sexual que as outras bandas da época tinham, então ele resolveu adotar essa estética bizarra para não passar batido. Com esse caráter crítico e sarcástico, Frank Zappa gostava também de tirar onda com coisas que estavam em evidência, e um dos seus alvos mais frequentes era a onda hippie do final dos anos 60 e os seus principais símbolos. Nessa época nada escapava, nem mesmo os Beatles. Em 68, um ano depois do clássico Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, ele lançou um álbum meio que de resposta a essa aura que foi dada a todo aquele movimento psicodélico. O título do álbum já dizia: We are only in it for the money. Traduzindo, estamos nessa apenas pelo dinheiro. Era meio que uma provocação à indústria de moda e comportamento que estava se formando em volta daquela cena. Pro Zappa, muito daquele lance de paz e amor era só a ingenuidade juvenil, mas isso não quer dizer que ele achava tudo uma merda, pelo contrário. No caso dos Beatles mesmo, ele os respeitava bastante, tanto que para a ideia desse álbum, ele pensou em fazer uma capa de paródia da Sgt. Pepper's e chegou a pedir a autorização do Paul McCartney, que viu a coisa toda como uma tiração de sarro e não viu com bons olhos. Por causa disso, We Are Only in It for the Money causou receios e a gravadora teve 11 meses de atraso no seu lançamento. I'll stay a week and get the crabs and take
Nascido em Baltimore, Estados Unidos, o Frank Zappa é ascendência siciliana por parte do seu pai e de ascendência grega e árabe por parte da mãe. Assim como a sua origem, sua formação musical também é diversificada. Quando jovem, nos anos 50, ele gostava muito de R&B, blues e doo-wop, estilo em que grupos imitavam os instrumentos com a voz. Além disso, ele também era fã de música clássica. Desde o guitarrista bluesman Rolling Wolf ao maestro russo Stravinsky, a personalidade musical de Zappa foi moldada desde cedo para ele se tornar um artista sem limites de gênero. Até hoje não dá para definir certamente um gênero específico para ele. Rock, funk, jazz, música experimental, ele conseguia transitar entre tudo e fazer algo realmente só dele. Ele gostava muito de dar ênfase ao instrumental, não sendo um grande cantor. Daí ele foi o pioneiro em algumas coisas, como por exemplo, lançando o primeiro álbum duplo da história, Freak Out em 1966 com The Mothers of the Invasion. Outro motivo pelo qual ele é muito admirado é pela sua alta produtividade. Apesar de ter morrido cedo, aos 52 anos de idade, ele lançou mais de 60 discos. Sim, o cara teve mais discos do que anos de vida, mano. Louco pensar isso, né? Ele ainda tinha um diferencial. Em seus discos ao vivo, ele colocava músicas inéditas que ainda não tinha se encaixado em nenhum álbum de estúdio. Também era comum ele tocar uma música aleatória num show e anos depois essa mesma música vir com uma cara totalmente diferente numa gravação de estúdio. Depois da sua morte, a família dele tem vasculhado os arquivos dele para praticamente todo ano sair alguma coisa. Sendo que a última parada inédita mesmo foi o álbum Dance Me This, lançado em 2015. Apesar de ser amplamente reconhecido, Frank Zappa nunca teve o mesmo respaldo em sua terra natal como ele teve na Europa, onde inclusive ele já foi convidado para ser ministro da cultura na República Tcheca. Mas isso se deve porque ele era muito ácido em suas letras, quase sempre direcionadas à sociedade americana em todas as suas esferas. É claro que isso aí acabou rendendo alguns problemas para ele, como quando ele lançou a música Jewish Princess, e algumas comunidades judaicas dos Estados Unidos ficaram ali meio enfurecidas. Outras letras bem provocativas dele são Bobby Brown Goes Down. Essa é bem pesada, onde um atleta universitário playboy toma uma lição de uma lésbica feminista e acaba se tornando o oposto do que era. E também em Who Needs the Peace Corps, onde ele satiriza os hippies, contando a história de um jovem que vai a São Francisco para viver toda aquela fantasia, dizendo: eu vou amar até a polícia enquanto ela me enche de porrada na rua. Apesar de ele não estar muito no mainstream, o Frank Zappa era muito respeitado pela indústria, sendo sempre referência para os produtores e artistas daquela época. E pode ser também uma figura. Às vezes ele tinha umas parcerias que surgiam quase sem querer. Uma delas foi quando ele foi ser entrevistado pelo repórter Howard Smith, e depois da entrevista o repórter apresentou a John Lennon, tipo assim, do nada. O John Lennon tinha acabado de chegar a Nova York e estava querendo conhecer a cena mais local, e numa conversa com o jornalista, o Howard Smith, disse que ia entrevistar o Frank Zappa. O John acabou se animando e disse que adoraria conhecê-lo porque ele era fã da música dele. Daí, de maneira despretensiosa, foram os dois na casa de Zappa. O John e Frank sempre foram reconhecidos pelo seu senso de humor. Daí a conversa entre os dois ali acabou rolando amigavelmente depois que o John se apresentou e disse ao Frank que ele não era tão feio quanto ele pensava. O resultado disso é que, obviamente, os dois tocaram juntos num show de Frank Zappa em 71, e por sorte isso foi registrado tanto em um disco de Frank, Playground Psychots, como num álbum de John, Sometime in New York City. Hoje, a maioria da crítica considera o Frank Zappa um gênio por tudo que a gente acabou falando aqui. Mas quando falavam isso, ele não curtia muito. Sempre dizia que era ele mesmo e que isso era bastante pra ele. Isso porque, pela fama de careta e pela forma como ele produzia sua música, quase como um maestro, ele não gostava de designações que o colocavam como o cara que fez o rock ser considerado erudito. Até porque ele sempre foi contra modas ou cenas que tentavam transcender espiritualmente ou ditar um estilo de vida. Por isso ele não gostava dos hippies
clipes, por exemplo. Mas ao dizer essas coisas, ele fazia por meio de umas piadas sobre ele mesmo. Quando diziam que ele era fora do comum, ele respondia dizendo que numa sociedade com estereótipos tão básicos, de um cara de nariz grande e cabelo esquisito que era capaz de fazer qualquer coisa. Outro método que ele tinha para fugir dessas, entre aspas, adorações era através de títulos bizarros que ele colocava nos seus álbuns, como por exemplo Burnt Winnie Sandwich, sanduíche de salsicha queimada. O Frank Zappa morreu cedo com 52 anos de idade em 93 devido ao câncer de próstata. Mas esse ano ele saiu em turnê. Calma, não é fantasma, mas é como se fosse. Acontece que a empresa a Illusion, conhecida por trabalhar com tecnologia de hologramas, fez uma proposta à família de Zappa por uma mini turnê experimental onde o músico se apresentaria. Com a curadoria do filho de Frank, o Ahmet Zappa, a turnê The Bizarre World of Frank Zappa começou em abril daquele ano. Obviamente isso novamente levantou a discussão sobre o quão válido é explorar a imagem de um artista já morto para lucrar em cima. Mas depois de passar do boom em volta da notícia, a turnê foi rolando e nem se falou mais tanto sobre o assunto. Rapaziada, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar seu like, comenta aqui embaixo qual o próximo artista que você quer ver nos 10 curiosidades. Me segue lá no Instagram, @iam_giglio, e segue o Instagram do Minuto Indie, @minutoindie_, fechou? E segue também o Instagram dos 5 bandas, 5_bandas, demorou? Então é isso, espero ter gostado dos vídeos segunda, quarta e sexta, independente do sábado aí. Aquele beijo na bunda e tchau!